E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é claro, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. E hoje nós vamos falar sobre Itachi Uchiha, um prodígio, um gênio e ao mesmo tempo um homem extremamente cercado de mistérios. Desde jovem ele dominava técnicas que poucos ninjas sonhavam em usar. E é claro, hoje nós vamos explorar em detalhes todos os poderes e jutsus de Uchiha Itachi. E é claro, nós já vamos começar com o Sharingan, o olho que tudo vê. E é claro que eu não tô falando dessa rodelinha atrás de você não. Bom, o Sharingan é a herança do clã Uchiha, e o Itachi usava esse poder para ler movimentos em frações de segundos, antecipar ataques e até mesmo copiar os jutsus. Simplesmente só ao observar. Além disso, bastava um olhar para lançar o inimigo em poderosas ilusões, genjutsus, que pareciam tão reais que podiam paralisar até ninjas experientes. E falando em Sharingan, nós temos o Mangekyo Sharingan, o olho da destruição. Mangekyo Sharingan. Quando Itachi despertou o Mangekyo Sharingan, ele ganhou acesso a 3 habilidades simplesmente devastadoras, que carregavam um preço muito alto, simplesmente causavam a degeneração da sua visão, sendo o primeiro deles o Tsukuyomi. Mangekyo Sharingan. Esse é basicamente o genjutsu mais temido do clã Uchiha. Dentro do Tsukuyomi, Itachi controla o tempo, o espaço e até a matéria. Em apenas um segundo, no mundo real, a vítima pode ser torturada por dias inteiros, sofrendo dores insuportáveis, sem ter como escapar. Muitos inimigos caíam inconscientes ou simplesmente iam de arrasta, apenas pelo choque psicológico. E em seguida nós temos a sua segunda técnica, o Amaterasu. As chamas negras do Amaterasu são um dos jutsus mais mortais do anime. Diferente do fogo comum, essas chamas surgem diretamente para onde o Itachi olhar e se fixar, queimando até mesmo outras chamas, continuando a arder até consumir completamente o alvo. É impossível apagar com água ou vento, só o próprio Itachi pode controlar o fim das suas chamas. É claro, a terceira técnica favorita de vocês, o lendário Susanoo, mais conhecido também como Susanoo. O Susanoo é a materialização definitiva do chakra do Uchiha. No caso de Itachi, essa forma possuía 2 tesouros divinos. Ele tinha o escudo Yata, capaz de repelir qualquer ataque físico ou elemental. E a espada Totsuka, uma lâmina etérea que atravessava o inimigo e selava ele instantaneamente, em um genjutsu eterno. Em outras palavras, quem era atingido pela espada Totsuka jamais voltava. O amigo é pouco apelão, né? Claro, o Itachi ainda tinha genjutsus exclusivos. Tinha alguns genjutsus únicos, usados para enganar e derrotar adversários de formas criativas, como seus corvos se formando no ar. É claro, seus poderes oculares abrangiam até mesmo Izanami. Esse é um dos genjutsus mais complexos do universo de Naruto. Com ele, Itachi cria um ciclo infinito de acontecimentos. A vítima revive a mesma situação repetidas vezes até ela conseguir aceitar sua própria realidade. Não há como escapar com força, apenas com a sua mudança interior. É um ciclo infinito até você aceitar que você fez merda. Ele ainda tinha o Yubi no Genjutsu, com um simples estalar de dedo ou apontar da mão. Itachi podia lançar o inimigo em uma ilusão. Isso permitia que ele apagasse adversários de surpresa.
sem nem precisar de contato visual direto. Mas uma de suas técnicas era o Karasu no Genjutsu, a marca registrada de Itachi. Então, basicamente, os seus corvos, ele usava ilusões com bandos de corvos que confundiam, cercavam e distraíam seus inimigos. Muitas vezes, quando o adversário pensava ter acertado Itachi, tudo não passava de um enxame de corvos se desfazendo no ar. É claro, não podemos deixar de fora os seus ninjutsus elementais. A gente sabe que o Itachi era um mestre nato no Katun, mas também conseguia e sabia manipular a água com uma habilidade incrível. Também, né, depois de passar tanto tempo com o Kizami, não é possível, né? A primeira de suas técnicas era o Katun Gokakyu no Jutsu. A famosa grande bola de fogo do Uchiha. No caso de Itachi, essa esfera de chamas era simplesmente gigantesca e letal. Ele também tinha o Katun Hosenka no Jutsu, onde múltiplas bolas de fogo menores disparadas em sequência, ele costumava esconder shurikens dentro das chamas, surpreendendo o inimigo. Ele também tinha o Katun Hosenka Tsumabeni, uma variação ainda mais mortal. As shurikens cobertas por fogo continuavam queimando após o impacto. Ele ainda tinha o Suiton Suigandan, onde o Itachi moldava a água em presas afiadas que atacavam o inimigo por baixo, mesmo sem estar em campo aberto com rios ou lagos. Além dessas técnicas, o Itachi sempre foi o mestre em técnicas de engano e suporte, com truques que confundiam até os adversários mais fortes. Ele tinha o Bushin Daibakuhan, clones das sombras, e explodiam ao serem atingidos, pegando o inimigo de surpresa. Vocês também devem lembrar deles do Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e do Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Claro, os seus corvos que podiam servir tanto como distração quanto para ataques combinados. Shuriken Jutsu avançado, o Itachi tinha precisão quase perfeita no uso de shurikens e kunais, combinando velocidade e estratégia. Os poucos ninjas que realmente conseguiam acertar uma shuriken no alvo. Ele ainda tinha o Shikumi no Jutsu, uma ilusão que mostrava à vítima sua própria morte, paralisando-a de puro medo. O Itachi não foi só apenas um ninja poderoso, foi um mártir, um estrategista, uma lenda. A extensão de seus poderes era simplesmente incrível, do Tsukuyomi que distorce o tempo, ao Susanoo e selava almas para sempre. Cada técnica reforçou sua imagem como um dos ninjas mais temidos de todos os tempos. E aí, qual é o seu jutsu favorito do Uchiha Itachi? Não esqueça de comentar, valeu e até o próximo vídeo. Pra quem chegou até o final do vídeo, comenta Mangekyo Sharingan, assim eu sei que vocês chegaram até o final.